beleza? Aqui é o Paladino Monge da BGG2, trazendo para vocês mais um vídeo do quadro Como se Joga, onde nós apresentamos as regras de um jogo para você aprender a jogar. E hoje eu vou apresentar para vocês as regras do jogo The Castles of Burgundy, The Card Game, uma reimplementação do jogo The Castles of Burgundy do Stefan Feld. A versão card game dele também é do Stefan Feld, é de 1 a 4 jogadores e tem uma média de partida de 60 a 80 minutos, dependendo da quantidade de jogadores. Se você jogar esse jogo aí com 2 jogadores, provavelmente vai demorar uns 35 minutos. Então é isso, pessoal. Vou mostrar lá para as regras, depois eu volto aqui com uma pincelada das minhas considerações. Vamos lá? Galera, vamos ver aqui as regras para jogar The Castles of Burgundy The Card Game. Vamos começar aqui, primeiramente, pelo setup do jogo. Primeiramente, separe as 6 cartas com os números dos dados e o coloque no centro da mesa do jogo, colocando-os em ordem crescente de 1 até 6. Será aqui que terá a oferta das construções, ou como nós chamamos de cartas de ações, para os jogadores comprarem. Cada jogador vai receber um estoque, que é onde nós vamos colocar os trabalhadores, os animais, prata e os bens para serem vendidos. Uma carta de projetos, onde nós vamos colocar as cartas de construções, cartas de ação, antes de pôr em nosso estado. Aqui podemos ter no máximo 3 cartas de uma vez. Caso nós adquirimos uma carta e já tivermos aqui 3, uma dessas cartas aqui terá que ser descartada. E também o jogador receberá um estado. É aqui, efetivamente, que os jogadores vão tentar realizar a sua pontuação. Isso porque, no card game, para você pontuar, você precisa colocar 3 cartas de um mesmo tipo, para assim conseguir a pontuação que aquela carta dá. Então, quando você coloca aqui 3 cartas iguais, você vai começar a pontuar. Aqui nesse lado, nós iremos pôr também as pontuações bônus que nós temos, bem como pontos que nós adquirimos no meio da partida através de ação. Essas ações logo mais eu vou mostrar para vocês. E aqui nós temos os bens que nós iremos vender durante a partida. Se lembre que eu falei que nós temos um armazém e que existem bens para serem vendidos lá. Os bens, ao final da partida, que estiverem no estoque, não contam pontos. Apenas aqueles que você vende e coloca aqui nessa lateral. Cada jogador também vai receber uma prata, um animal aleatório e um bem aleatório. Existem 3 cartas de tipos de bens que vão se diferenciar apenas pelos dados que são necessários para vendê-los, mas a pontuação é a mesma. O jogador mais novo irá receber a carta de primeiro jogador. Definido o primeiro jogador, nós iremos distribuir os trabalhadores, que é feito da seguinte forma: um trabalhador para cada jogador que estiver à esquerda do primeiro trabalhador, somando-se sempre mais um trabalhador, quanto mais longe do primeiro jogador. Um exemplo: para um setup de 4 jogadores, o primeiro jogador não recebe nenhum trabalhador, o mais próximo jogador dele receberá um trabalhador, o outro receberá 2 e o último jogador que irá jogar na rodada receberá 3 trabalhadores. Distribuídas essas cartas aos jogadores, agora pegue todas as cartas de bens e divide em 2 pilhas iguais e coloque-os virado para cima, próximo a todos os jogadores. Aqui ficará todas as cartas que serão possíveis de comprar, pilhas de compras de trabalhadores, pratas, como vocês verão aqui ao término do setup. Faça a mesma coisa com os animais, embaralhando-os e dividindo em 2 pilhas iguais, voltados com a sua face para cima. Faça uma pilha com o restante da prata, uma pilha com o restante dos trabalhadores. Separe em uma pilha os baús com pontuação de 1 e de 2. Essa pilha pode ser única. Quando for utilizada na partida, o jogador poderá pegar essa pilha e escolher 1 ponto ou 2 pontos. Essa pilha é utilizada quando compramos pontos de vitória no decorrer da partida através de uma ação, que daqui a pouco nós veremos em detalhes. Existem 7 cartas de pontuação bônus para os jogadores que conseguirem completar a primeira vez um trio de cartas. Então, quando o jogador completar, por exemplo, 3 cartas iguais de barco, ele irá pegar nessa pilha essa carta aqui e vai bonificar 1 ponto ao final da partida.
Os outros jogadores poderão continuar fazendo trios, inclusive o próprio jogador que conseguiu essa bonificação, mas não existirá mais bonificações. Para conseguir esse trio, você precisa ter 3 cartas iguais ou utilizar um coringa. Existe uma pequena exceção com as cartas de construção, porque existem 8 construções no total, mas você não precisa ter 3 construções iguais, mas sim 3 cartas de construção. Também existem 4 cartas que se chamam Todas as 7. Essas cartas vão bonificar os jogadores que conseguirem colocar em seu estado todas as 7 cartas. Não é formar trios, mas pelo menos ter uma carta de cada tipo. E ela é colocada em ordem decrescente, dependendo da quantidade de jogadores. Para um setup de 4 jogadores, as 4 cartas entrarão tendo a bonificação de 4, 3, 2 e 1. Para uma partida de 2 jogadores, apenas as cartas de 2 e de 1 ponto de vitória estarão em jogo. E ela funciona da seguinte forma. Forme essa pilha e o primeiro jogador que conseguir fazer essas 7 cartas irá pegar a carta do topo do baralho e colocar na parte de bonificação do seu estado. O próximo jogador que conseguir 7 pegará a próxima carta e assim sucessivamente. Por fim, pegue as 5 cartas de rounds de A até E e coloque-os em ordem crescente. Essas cartas aqui são as fases, os rounds que os jogadores terão que jogar até o fim da partida, iniciando em A e finalizando em E, sendo que cada round tem um total de 6 turnos para cada jogador. Quando um jogador ele completa um trio, além de ganhar aquela bonificação, se for o primeiro jogador, também poderá escolher uma dessas bonificações que estão nessa carta aqui de fase, tá certo? Então, por exemplo, se um jogador completa um trio, mesmo que ele não consiga aquela bonificação, ele poderá escolher na fase A 3 pontos de vitória, 2 animais aleatórios, 2 bens para vender, 3 pratas ou 3 trabalhadores. Já na fase D, um jogador que completa um trio poderá escolher entre 2 pratas, 2 trabalhadores, 1 prata e 1 trabalhador. Veja que no decorrer do tempo, essa bonificação vai diminuindo. Por exemplo, na fase E, o jogador só escolherá 1 prata ou 1 trabalhador. Por fim, separe e embaralhe todas as cartas de ação, que são as cartas com o fundo vermelho. Essas cartas aqui serão utilizadas pelos jogadores como dados, e logo mais eu vou explicar como isso vai funcionar, e também será a partir dessa pilha de compras que nós vamos disponibilizar naquela área de dados para os jogadores comprarem. Então, embaralhe e forme uma grande pilha, ou 2 pilhas, se assim preferir, dessas cartas com a face virada para baixo. Cada jogador vai receber, no início de cada fase, 6 cartas de ação. O jogador, então, fará uma pequena pilha dessas 6 cartas com a face virada para baixo e colocará perto do seu estado. Para finalizar aqui o setup, será necessário colocar aqui as cartas que entrarão no começo de cada fase. Se no final de uma fase, de A para B, de B para C, não importa, tiver alguma carta aqui, essas cartas serão descartadas e uma nova leva será colocada. E ela funciona da seguinte forma. Para 2 jogadores, nós iremos colocar 7 cartas, para 3 jogadores, 10 e para 4 jogadores, 13 cartas. E elas são postas da seguinte forma. Primeiramente, vou pedir desculpa aqui pelo reflexo, tá, pessoal? Infelizmente, eu estou gravando à noite e aí está dando reflexo aqui. E elas são colocadas da seguinte forma. As 6 primeiras cartas são colocadas em ordem crescente, não importando o número do dado que lá se encontra. A partir da 7ª, e dependendo da quantidade de jogadores, até o final das cartas necessárias para se jogar o jogo, será necessário olhar o dado e colocar na fileira correspondente. Vamos dar um exemplo aqui. As 6 primeiras cartas são colocadas em ordem, não importando quais os seus números. Como vocês podem ver aí. Eu estou colocando valores de 5 em 4, 4 em 5, até completar 6 cartas. A partir da 7ª, e vamos fazer aqui um exemplo para um setup de 3 jogadores, temos que colocar mais 4 cartas. Nós então verificamos aqui o dado e colocamos na fileira correspondente. O setup final
da parte onde teremos o banco de recursos de todo o jogo ficará dessa forma, com pontos de vitória, a pilha de prata, pilha de trabalhadores, as bonificações de trio, as bonificações de todas as 7 cartas, as 2 pilhas de bem, as 2 pilhas de animais e a fase. Vamos agora, então, explicar para vocês como se joga o jogo The Castle of Burgundy The Card Game. Como eu falei anteriormente, os jogadores terão 6 cartas aqui na sua pilha de dados em cada fase. Então, no início, cada jogador irá sacar 2 cartas, poderá olhar essas 2 cartas, e eles agora utilizarão apenas os dados, os valores que estão aqui. Esse restante dessa informação aqui não será utilizado agora. Então, essa pilha aqui será como se fosse a nossa rolagem de dados. Nesse caso, eu tenho um dado de número 3 e um dado de número 6. E com esses dados, eu poderei fazer uma ação de 6 possíveis. A primeira ação é comprar, utilizando um dos dados, uma carta da fileira que está aqui. Então, se eu quisesse usar aquele dado de valor 3, eu poderia pegar esse castelo e colocar na minha carta de projeto. Então, nesse exemplo, eu pegaria o castelo e colocaria aqui no meu projeto. Lembre-se que eu não posso colocar a carta adquirida já direto no meu estado. Eu tenho que colocar primeiro aqui no meu projeto, respeitando o limite de 3. E a segunda ação possível aqui que nós podemos fazer é utilizando o valor do dado e, se bater com o valor que está aqui, eu posso colocar no meu estado e assim ter a bonificação que essa carta daria quando eu ponho no meu estado. Então, no exemplo, se eu utilizar essa carta de número 6 aqui, eu a descartaria e poderia pegar esta carta e poderia colocar aqui no meu estado. Quando eu ponho uma carta no estado, ela automaticamente já vai me dar uma bonificação. Essa bonificação eu vou mostrar em detalhes mais tarde. Vamos continuar aqui mostrando as ações possíveis que existem. A terceira ação possível de realizar é vender os bens que nós temos no armazém. Para isso, nós também precisaremos que a carta que nós temos na mão, o valor do dado, bata com o valor que está aqui, ou um 3 ou um 4. E a venda, ela é bem legal, porque você não vende apenas um bem, mas todos os bens do mesmo tipo. Então, nesse exemplo aqui, nós temos 2 tipos de bens. Como vocês podem ver, nós temos aqui um bem com um marrom mais escuro e 2 bens com um marrom mais claro. Quando utilizarmos essa ação para vender e quisermos vender esse bem aqui com um dado de valor 3 ou 4, nós iremos vender os 2 bens e iremos colocar no nosso estado. Ao realizar isso, nós teremos já 2 pontos de vitória para ser somado no final da partida, mas além disso, toda vez que nós vendemos um bem, nós iremos adquirir uma prata da pilha central lá de recursos, iremos receber a carta de primeiro jogador, só que virada com essa face. Isso porque o primeiro jogador ele só é roubado quando os bens são vendidos. Então, no 6º turno, se algum jogador não vender bens e essa carta acabar, na próxima fase, eu irei virar essa carta e eu serei o primeiro jogador. Então, recapitulando, quando utilizamos a ação de venda de bens, além de ganhar esses pontos de vitória que nós temos que colocar no nosso estado, nós iremos adquirir uma prata para cada carta de bem que nós vendemos e pegaremos a carta de primeiro jogador. Bom, pessoal, essas 3 ações que nós vimos são as ações que são necessárias que o número do dado bata com o número do dado que está na carta que nós queremos utilizar para comprar, para passar do nosso projeto para o estado ou para vender o bem. As próximas ações, nós precisamos apenas descartar uma carta de ação, podendo ser qualquer número de dados. A 4ª ação possível é descartar uma carta de qualquer valor de dado e reestocar até no máximo 2 trabalhadores. Essa ação você só pode utilizar quando você tem menos que 2 trabalhadores e você reestoca até o máximo de 2. Por exemplo, se eu tenho 0 trabalhadores, eu descarto uma carta e posso pegar 2 trabalhadores aqui. Se eu tiver um trabalhador no meu armazém, eu descarto uma carta e eu pego apenas um trabalhador daqui. Se eu já tiver 2 trabalhadores, essa ação não acontecerá. A 5ª ação possível é descartar uma carta
de qualquer valor e pegar uma prata aqui da pilha central e colocar no seu armazém. E a última ação que nós temos aqui possíveis os jogadores fazerem na sua vez é converter prata e ou trabalhadores em pontos de vitória. Ela é feita da seguinte forma: você pode desprender-se de quaisquer quantidades de pratas e trabalhadores, pode ser somente prata, pode ser só trabalhadores ou pode ser a junção dos dois, irá dividir por 3 e o resultado, arredondando para cima, será o valor de pontos de vitória que você vai receber. Vamos dar 2 exemplos. Eu descartei um dado qualquer e eu tenho 3 cartas aqui para conseguir pontos de vitória. 2 trabalhadores e uma prata. Eu coloco então a prata e os trabalhadores nas suas pilhas. Eu tenho 3 e dividindo por 3 me dá um ponto de vitória que eu vou pegar aqui dessa pilha e colocar no meu estado. Mais um exemplo eu descartei uma carta qualquer da minha mão de dados de ação e agora eu quero desprender-me de 5 cartas, sendo 3 pratas e 2 trabalhadores. Ao dividir 5 por 3, nós temos um resultado de 1,6. Arredondando para cima, nós então teremos 2 pontos de vitória. Então eu poderei pegar 2 pontos de vitória ou mesmo essa carta aqui, já com o número 2. Existe ainda uma ação adicional que o jogador pode fazer a qualquer momento do seu turno, que é você pagar 3 pratas para adquirir 3 cartas de ação. E com essas cartas de ação, o jogador poderá escolher uma delas, descartando as outras 2. E com essa carta aqui, ele poderá utilizar-se dela para realizar uma das 6 ações possíveis que nós vimos agora. E uma outra opção que o jogador pode fazer é colocar essa carta diretamente no seu projeto. Depois que o jogador realizou uma ação, o próximo jogador realizará a sua ação. É realizada uma ação por vez. Quando eu realizo a minha ação, eu compro mais uma carta da minha pilha de cartas de ação. Então eu sempre terei 2 cartas na mão. A fase vai acabar quando todos os jogadores jogarem a sua última carta de ação. Assim, a fase é finalizada, os jogadores ganharão mais 6 cartas de ação e será realizado uma nova reestocagem das cartas que serão compradas na próxima fase na listagem dos dados. Vamos ver agora, em detalhes, cada uma das cartas de ação e as suas bonificações quando colocamos em nosso estado. Começando pelo castelo, quando o jogador coloca essa carta no seu estado, ele então considerará uma ação de graça, não importando o valor do dado, sendo que essa ação é uma das 6 possíveis que nós já explicamos aqui. Quando colocamos a carta de pasto, o jogador poderá escolher um animal aleatório daquelas 2 pilhas de animais. Falando sobre os animais, a pontuação deles é diferenciada. Eles nunca são retirados do armazém e a sua pontuação é feita no final. Da seguinte forma: se temos 4 tipos de animais diferentes, nós iremos somar 4 pontos de vitória. Com 3 animais diferentes, serão 2 pontos de vitória e com um animal diferente, 1 ponto de vitória. Continuando com as cartas de ação, nós temos a carta de tecnologia. Essa carta, quando colocamos no nosso estado, nós iremos adquirir 2 trabalhadores automaticamente. Aqui um ponto muito importante. Os trabalhadores, eles não são limitados. A ação de reestocar trabalhadores é que é limitada. Agora, nós podemos ter 5, 10 trabalhadores, o quanto nós conseguirmos durante a partida. A carta de barco, quando colocada no estado, nos dará um bem à nossa escolha de uma das 2 pilhas de bens que estão na partida. Quando a mina é colocada no nosso estado, nós iremos adquirir 2 pratas e colocaremos no nosso armazém. Essa carta é chamada de Cloyster e ela funciona como um coringa. Supondo este exemplo aqui que nós temos 2 cartas de tecnologia, nós podemos utilizar essa carta como um coringa, colocando ela aqui e ela então servirá como uma 3ª carta de tecnologia e assim eu fecho um trio de tecnologia. E a partir desse momento eu vou realizar essa soma no final da minha partida. Uma outra possibilidade é fazer um trio dessa carta. Se realizarmos um trio dessa carta no final da partida, ela nos dará 6 pontos de vitória. Por fim, nós temos 8 construções e cada uma tem uma bonificação diferente. Essa construção é a Carpenter's Workshop. E quando nós colocamos, nós poderemos pegar
uma construção ou uma tecnologia e colocar no nosso projeto. A próxima construção é a igreja. E quando nós colocamos, nós poderemos escolher entre pegar um castelo, uma mina ou um cloister e colocar no nosso projeto. Nós agora temos o mercado. E com o mercado, quando colocamos nosso estado, nós vamos escolher um pasto ou um barco para colocar no nosso projeto. Essa construção é a torre de guarda. E quando nós colocamos no nosso estado, nós ganhamos um ponto de vitória, que são aquelas cartas de baú e nós colocamos no nosso estado. Nós temos o banco. E quando colocamos o banco no nosso estado, nós iremos receber 3 pratas para colocar no nosso armazém. A próxima construção é a boarding house. E quando é colocada no estado, o jogador poderá pegar um bem ou um animal de uma das pilhas que estão em jogo e colocar no seu armazém. Nós temos também a warehouse. Quando o jogador consegue colocar essa carta no seu estado, ele poderá realizar uma venda de um bem. Lembrando que quando você vende um bem, você adquire uma prata por cada carta de bem que vendeu e pega também a carta de primeiro jogador. E a última construção que nós temos é a City Hall. Quando o jogador consegue colocar essa carta em seu estado, ele poderá, como uma ação adicional, colocar uma carta de seu projeto no seu estado. E essa carta que você tira do projeto e põe no estado também dará uma nova bonificação para o jogador. É importante salientar que a pontuação das cartas que você colocou no seu estado só serão pontuadas se você tiver um trio. Então, nesse exemplo aqui, nós iremos somar 4 pontos aqui da tecnologia e mais 3 pontos de construção. Mas nós não iremos somar os pontos dos castelos, porque nós não temos um trio. Então, aqui nós somamos 7 pontos de vitória. E aqui um adendo. Veja que não são construções iguais, mas apenas construções da mesma cor. A partida ela será finalizada quando o último jogador jogar sua última carta das 6 que ele começa da sua fase E. Aí então os jogadores irão somar todos os seus pontos de vitória e quem tiver mais pontos de vitória vence a partida. Se houver um empate, o jogador que tiver mais cartas no seu armazém é que será o vencedor. Se ainda assim houver empate, então os 2 jogadores serão vencedores. É isso aí, pessoal. Essas aí são as regras para você jogar The Castles of Burgundy, The Card Game. Apesar de aparentar ter muitas regras, como vocês mesmos viram aí no vídeo, a gente tem que lembrar que esse jogo aqui é uma tentativa de colocar um jogo de tabuleiro em uma versão card game. Então, até por isso, quase todas as cartas ali têm alguma nuance, têm algum poder. Mas mesmo assim, eu não considero que tenha muitas regras. E, inclusive, eu digo para você, no máximo, depois da primeira fase de jogo, todos os jogadores já vão saber ali todas as regras, inclusive uma estratégia para tentar pontuar mais nesse jogo. Eu já joguei as 2 versões dos jogos e a gente vai apresentar para vocês aqui um gameplay da versão card game. Mas eu vou dar uma adiantada aqui nas minhas considerações, que eu acho que esse jogo aqui traz muito da versão tabuleiro desse jogo do Stefan Feld. Esse jogo aqui eu comprei pela Amazon a $11, $11,30 e com frete ficou $19. Ah, mas a Amazon cobra aquele imposto antecipadamente. Tudo bem, eu falo para você o seguinte, veja o vídeo que o Thiago fez sobre se vale a pena ou não fazer compras lá pela Amazon, porque eles têm uma política desses impostos de importação, que inclusive pode acontecer dele ser devolvido para você. Mas além disso, você também pode encontrar esse jogo em leilões da Ludopedia, um preço médio de 110 a 130 reais. É isso aí, galera. Se você curtiu o vídeo, dá um like, isso ajuda muito o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para participar do sorteio que nós estamos fazendo de 2 jogos em comemoração aos 500 inscritos do canal. Nós vamos sortear o Arena Sangue e Glória, que foi aqui em parceria com a Bravo Jogos, que nos disponibilizou esse jogo para a gente fazer sorteio para vocês, e um Jaipur lacrado. Quer saber como participar? Então vai lá, dá uma olhadinha no vídeo que a gente fez do Sem Pauta, onde a gente explica como fazer essa participação. Mas eu vou dar um spoiler aqui para vocês, hein? Tem que estar inscrito no canal! É isso aí, galera. Para vocês, uma ótima semana, uma ótima jogatina para todos. Fui!